Fala galera, hoje eu tô aqui pra gente discutir e conversar sobre o jogo horrível do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões contra o Newcastle. Esse é o pior PSG disparado. O PSG conseguiu regredir de uma forma assustadora. Lembrando que o PSG investiu 300 milhões de euros nesse mercado, 300 milhões de euros. Conseguiu sair de Verratti para colocar Fabian Ruiz, sair de Neymar para ter Colomoni. E olha esse resultado. A tabela do Paris Saint-Germain, nesse grupo F, mostra a pontuação, 7 pontos em 5 jogos. É a pior pontuação do Paris Saint-Germain desde a temporada 2004 e 2005. E o Paris Saint-Germain nunca foi eliminado na fase de grupos da Champions desde que o Qatar chegou no clube, ou seja, 2011. Estamos aqui diante de uma situação onde o Paris Saint-Germain se livra graças a esse pontinho conquistado com o pênalti convertido pelo Mbappé, de uma situação pior na tabela. Com esse pontinho, o PSG só depende dele para conseguir a classificação para as oitavas de final. Mas o que o Paris Saint-Germain tem apresentado nessa Liga dos Campeões não dá para sonhar com algo além das oitavas de final. Tô falando sério, gente. É assustador. Escolhas horríveis do Luiz Henrique, escolhas horríveis dentro de campo, jogadores amedrontados. Eu vejo assim a galera sempre jogando pra trás, a bola pra trás. Eu já acho que se o povo pudesse ir até a arquibancada pra recuar o jogo, eles iriam, porque o negócio tá feio. Agora vamos aos cenários do PSG nessa Liga dos Campeões. Falta um jogo só, lembrando, tá? O PSG enfrenta o Dortmund, já classificado na última rodada. O Paris Saint-Germain vai ser primeiro do grupo F se ele vencer o Dortmund. Ele vai ser segundo se ele empatar com o Dortmund e o Newcastle não vencer contra o Milan. Ele vai ser segundo também se ele perder, tá? O PSG pode perder para o Dortmund, mas o Newcastle e o Milan precisam terminar empatados no último jogo. E o Paris termina em terceiro, Liga Europa, porque não dá mais para terminar em quarto, se ele perder contra o Dortmund e o Newcastle ou o Milan vencerem, ou se o Paris Saint-Germain empata com o Dortmund e o Newcastle vence o Milan. Então, assim, para classificar, o PSG precisa entrar em campo pensando na vitória, tá? Nessa última rodada. Dembélé suspenso para a última rodada. E assim, é um pouco engraçado porque nas notas aqui do L'Équipe, os melhores em campo, segundo o L'Équipe, foram Mbappé com 6 e Dembélé com 6. Eu achei essas notas bem altas, tá? Mbappé se safou aí um pouquinho dessa nota porque conseguiu marcar o pênalti que salvou o Paris Saint-Germain. Só que a nota real do Mbappé seria uns 4. Uns 4, mesmo com esse pênalti convertido, porque Mbappé não faz mais nada. Inclusive, se não tivesse o Dembélé, acho que o Paris Saint-Germain teria oferecido pouquíssimos recursos ofensivos. Dembélé não estava bem, gente, não foi bem. Mas ele foi, pra mim, na minha opinião, o único que ofereceu algum perigo, né, ofensivamente. Donnarumma, 3, falhou de novo. Falha. Ele não conseguiu espalmar a bola pro lado, gente. O Donnarumma, espalmou na frente do centroavante. Isso é um absurdo. Hakimi, 4, Skriniar, 4, Danilo Pereira, 4, Hernandes, 5, Ruiz, 5, Ugarte, 4, Kingsley, 4, Mbappé, 6, Colomoni, 4, Dembélé, 6. Por que o Luiz Henrique muda as paradas que funcionaram diante do Mônaco, por exemplo? Eu vou pegar o Mônaco, sim, porque quando a gente olha a partida do Mônaco, a gente vê Gonçalo Ramos, muito melhor que o Colomoni, fez gol contra o Mônaco. Por que o Gonçalo não jogou? E por que colocar o Kangin, meu Deus? Se você tem o Vitinha, que tá apresentando muito mais do que o Kangin. Eu sei que ele é um fenômeno na Coreia do Sul, gosto desse jogador, mas o Vitinha é melhor. O Vitinha já tinha ido bem contra o Mônaco, aí você resolve inventar. E Danilo Pereira com Skriniar não conversa, não bate. Também assim, Luiz Henrique gosta de inventar. E sabe qual é o pior? Que depois do jogo, sabe o que o Luiz Henrique falou? Gostei do que eu vi, o time fez um jogo completo. Mas futebol tem dessas coisas. Quê? Se ele não for um lunático, se ele estiver falando isso pra defender os jogadores, ok, faz parte, mas eu teria vergonha de verbalizar isso. O time fez um jogo completo. O Luiz Henrique acha que a galera, que a torcida é tapada, ou que os jornalistas são tapados,
Mano, não, né? Não, você não faz isso. Você simplesmente não faz uma declaração dessa, não dá uma declaração dessa, é patético, chega a ser vergonhoso. Aí o pessoal fala assim, porque o Paris Saint-Germain aos 60 minutos acordou. Não, não acordou, gente. É que o Newcastle não tinha opção no banco, tanto é que você olhava pro banco, não tinha ninguém. O Newcastle não fez nenhuma substituição. Ou seja, aos 60 minutos, o time deu uma recuada, deu uma desacelerada, porque estava esgotado. Eram 15 desfalques do Newcastle. Estão entendendo? E um time que não via Champions há 20 anos. E o Paris Saint-Germain consegue perder o primeiro jogo na ida por 4-1 e quase perdeu no Parque dos Príncipes, em casa, por 1-0. Só que teve esse pênalti. E agora, esse Thomas Kwiatkowski, que era para apitar o jogo do Real Sociedad e do Salzburg, ele foi afastado. Então, assim, tá muito claro para todos, inclusive para a torcida do Paris Saint-Germain, que esse pênalti era inexistente. Então, tanto é que a UEFA tomou uma medida rápida de afastar esse árbitro do VAR. Aí eu te pergunto, o Paris Saint-Germain merece essa classificação? Eu não sei. O que vocês estão achando desse grupo F, gente? O grupo da morte, que prometeu tudo e tá entregando tudo também. Porque a gente só vai saber o que vai acontecer na última rodada. Ô grupo bagunçado, ô grupo desesperador. Mas eu acho mais desesperador mesmo é o Paris Saint-Germain, a torcida falar que estamos numa fase de transição. Transição, que tipo de transição é essa que você gasta 300 milhões de euros e consegue ser pior do que nos últimos tempos? É um bagulho. E é engraçado porque o PSG costumava mudar uma chavinha, né? Campeonato francês a gente tira de letra, mas a Liga dos Campeões, os caras entravam em campo assim, vum, como uns leões. Hoje o Paris Saint-Germain tá tipo seleção brasileira, não impõe medo a ninguém. Comparação horrível, né? Diga-se de passagem. Mas essa é a real, é a real. Aí o Mbappé depois do jogo dá uma declaração falando, a gente precisa ser mais eficaz na frente do gol, inclusive ele, né? Então assim, a mensagem do Mbappé foi pra ele mesmo e pros colegas, obviamente. Mas, meu pai amado, aí o Luiz Henrique fala, somos o mestre do nosso destino. Sim, porque o Paris Saint-Germain só precisa dele pra resolver. Mas assim, mesmo quando a gente acha que o time aprendeu com os erros, depois de tomar uma lá na Inglaterra por 4-1 e conseguir um empatezinho sofrido diante de um time cheio de desfalques, você fala, mano, o time não aprendeu nenhuma, né? Enfim, esse hoje o Paris Saint-Germain é um time que conquistou muitos haters ao redor do mundo, inclusive no Brasil, com a saída de Neymar, com a saída do Messi, como as coisas foram conduzidas para um time que resolveu ceder às vontades de um jogador do Mbappé, de um francês que ainda não renovou seu contrato e duvido bastante hoje que ele vai renovar. Então, um time que se apequenou, que corre, sim, o risco de não avançar na Liga dos Campeões, que apresenta resultados medíocres, que não impõe mais medo em ninguém. Isso é o que se tornou o PSG, Piada Saint-Germain ou Pipoca Saint-Germain, como vocês quiserem chamar. Agora me diz aqui nos comentários o que vocês acham que vai ser esse grupo F. Paris Saint-Germain merece essa classificação? O que vai acontecer? Quem vai para a Liga Europa? Comenta aqui. Beijo, gente. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e tamo junto.